Irmãos, há um momento do dia em que o mundo ainda está em silêncio, o sol nem nasceu direito, as ruas estão vazias e o coração parece mais aberto para ouvir a voz de Deus. É nesse instante, antes das batalhas começarem, antes dos compromissos chegarem, antes da mente se sobrecarregar, que o céu estende a mão e sussurra: "Vem andar comigo hoje." A forma como você começa o dia pode mudar absolutamente tudo o que vem depois. Você pode começar no piloto automático, como todos os outros, ou pode começar debaixo da proteção de Deus. E essa escolha faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque o inimigo também madruga. Ele planta pensamentos de desânimo logo nas primeiras horas. Tenta roubar a sua paz antes mesmo de você tomar café. Coloca preocupações antes mesmo de você se lembrar de orar. E se você não se posicionar espiritualmente ao acordar, o dia já começa vencendo você, ao invés de você vencer o dia. Mas hoje isso vai mudar. Hoje juntos vamos declarar que este dia pertence ao Senhor. Vamos orar pela mente, pelo coração, pelos caminhos, pela família, pelos desafios e até pelos inimigos. E mais do que isso, vamos blindar espiritualmente cada área da sua vida, para que nenhuma seta do maligno prospere contra você. Então, antes de começarmos, já deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal Fonte da Oração Eterna e escreva aqui nos comentários: "Hoje eu escolho começar meu dia com Deus." Essa frase é uma declaração profética. Escreva em fé e compartilhe este vídeo com alguém que você ama, para que ele ou ela também acorde debaixo da proteção do céu. Porque quando você começa o dia orando, o céu termina o dia agindo. Irmãos, há um segredo espiritual que muitos ignoram. A primeira palavra do dia tem poder de moldar o rumo da nossa alma. Aquilo que sai da sua boca nos primeiros minutos da manhã pode abrir as portas da graça ou escancarar brechas para o inimigo. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é murmurar, reclamar da vida, se entregar à pressa, ao celular, às preocupações, você está, sem perceber, colocando o controle do seu dia nas mãos do mundo. Mas quando você desperta e a primeira coisa que sai da sua boca é: "Obrigado, Senhor, por mais um dia", os céus se movem. Algo muda. Você começa a andar por fé e não por vista. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. E se esse poder está sempre presente em nossa boca, quanto mais vulneráveis estamos nos primeiros momentos do dia, mais precisamos usá-lo com sabedoria. Não comece o dia dizendo: "Não vai dar certo, vai ser um dia difícil, eu estou cansado, eu não aguento mais." Essas declarações são como códigos espirituais que programam a sua mente e o seu espírito para viver debaixo de uma nuvem pesada. Mas experimente declarar: "Senhor, este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e me regozijarei nele." Salmos 118, 24. Veja o que acontece. A atmosfera muda. A paz entra. O fôlego se renova. Não porque o dia em si mudou, mas porque você mudou a forma como entra no dia. A primeira coisa que sai da sua boca revela o que está escondido no seu coração. Se sai oração, é porque há fé. Se sai murmúrio, é porque há medo. Se sai louvor, é porque há gratidão. Mas se sai apenas pressa, ansiedade e correria, talvez seja a hora de rever suas prioridades espirituais. Irmãos, o mundo vai tentar roubar os seus primeiros minutos. É o alarme tocando, o celular vibrando, o aplicativo de mensagens te puxando para o caos. Mas o Espírito Santo está ali, silencioso, esperando ser ouvido. Ele não grita. Ele chama com mansidão. E ele deseja uma coisa simples: ser o primeiro da sua agenda. Antes da reunião, do compromisso, do café, do banho. Antes de tudo, Deus. E por que isso é tão importante? Porque quem consagra os primeiros minutos entrega a direção. E quando Deus dirige, até os caminhos tortuosos se endireitam.
Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver sempre correndo atrás do dia? Tudo dá errado, tudo atrasa, tudo irrita, e elas dizem, hoje não é meu dia. Mas talvez o problema não esteja no dia, mas em como o dia começou. Começou correndo ou começou orando? Começou murmurando ou começou adorando? Começou com medo ou com fé? Quando você escolhe suas primeiras palavras com intencionalidade espiritual, você se posiciona como um atalaia. Você diz, neste dia, eu sou do Senhor. Meu coração é dele, minha mente é dele, minhas palavras pertencem ao céu. E esse posicionamento não passa despercebido no mundo espiritual. O inferno treme quando você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O medo recua quando você declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ansiedade perde força quando você diz, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A primeira palavra tem peso, irmãos. Ela carrega profecia, ela carrega poder. Por isso, nunca desperdice o início do seu dia com palavras vazias. Use os primeiros minutos para alinhar a sua alma com o céu. Comece o dia dizendo, bom dia, Espírito Santo. Eu te entrego este dia, Senhor. Guia-me pelos teus caminhos. Me livra do mal, me cerca com tua paz. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Deus. Essa simples atitude espiritual transforma completamente o que vem depois. Porque não importa se o dia for difícil, você já começou com Deus. E quem começa com Deus, termina em vitória. Irmãos, é preciso falar com clareza. Orar de manhã não é um passe mágico para um dia sem lutas. Deus nunca prometeu dias fáceis. Ele prometeu presença constante, direção no caos, paz no meio da tempestade, consolo na dor. A oração da manhã não apaga os desafios do caminho, mas ela muda a sua postura espiritual diante deles. Muitos acham que orar é pedir para que Deus tire todos os obstáculos do dia. Mas a oração da manhã, irmãos, não é para pedir um dia perfeito. É para pedir um coração firme, um espírito forte e olhos abertos para enxergar Deus em meio às imperfeições. Quem ora ao despertar se reveste de armadura, se reveste de sabedoria, se reveste de discernimento. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Observe, o dia mau não é evitado. Ele virá, mais cedo ou mais tarde. Mas quem orou, quem se preparou, quem se revestiu, não cai, não se entrega, não se desespera. Sabe por que a oração da manhã é tão estratégica? Porque o inimigo ataca quando você está distraído. Quando a alma está relaxada, a guarda está baixa. E muitas vezes, logo nas primeiras horas, surgem os primeiros ataques. Uma palavra atravessada, uma notícia ruim, uma cobrança inesperada, uma angústia sem motivo. Mas quem orou pela manhã, quem se colocou na presença do Senhor, sabe reconhecer a batalha espiritual disfarçada em situações comuns. E mais do que reconhecer, sabe como reagir. Não com gritos, não com raiva, não com medo, mas com autoridade, com mansidão, com sabedoria. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Essa promessa não é para quem apenas lê a Bíblia como ritual. Ela é para quem habita no esconderijo do Altíssimo, para quem busca comunhão diária, para quem abre o dia falando com o Pai. Você quer vencer batalhas? Então aprenda isso. A guerra começa cedo. Muitas vezes, enquanto você ainda está com os olhos semi-abertos, o inimigo já está tentando definir o tom do seu dia. Mas quem ora ao acordar, define o território. Você diz, aqui hoje quem governa é Jesus. Você afirma, na minha casa hoje o Espírito Santo é o hóspede de honra. Você declara,
A minha mente está blindada, o meu coração está em paz e o meu espírito está pronto. A oração da manhã é como afiar a espada antes do combate, é como verificar a armadura antes de sair para a linha de frente, é como alinhar o coração com o comandante antes de pisar no campo de batalha. Por isso, irmãos, não trate esse momento como rotina, não faça correndo, não ore por obrigação, ore com fé, ore com temor, ore com expectativa. Mesmo que seja uma oração breve, se for sincera, ela é poderosa. Mesmo que você diga poucas palavras, se forem ditas com o coração entregue, o céu responde. E mais, a oração da manhã ativa a presença de Deus sobre os ambientes onde você vai pisar. Antes de entrar no trabalho, Deus já foi à sua frente. Antes da conversa difícil, o Espírito já te deu sabedoria. Antes da luta chegar, o céu já liberou o escape. Não pense que orar vai te livrar da guerra, mas tenha certeza, orar te garante a vitória na guerra. Porque quando Deus vai à frente, nenhuma arma forjada prospera. Porque quando o céu te cerca, o inferno recua. E quando o seu espírito começa o dia de joelhos, você caminha com autoridade diante dos gigantes. Irmãos, há uma disputa invisível que acontece todas as manhãs. Enquanto o mundo acorda para correr atrás do pão, dos compromissos, das conquistas, enquanto o inferno desperta para semear distração, confusão e ataques sutis, o justo se levanta para falar com Deus. É uma guerra silenciosa, é um campo de batalha espiritual, onde poucos têm olhos para enxergar o que está realmente em jogo. Acordar cedo para orar não é apenas uma disciplina, é um ato de resistência. É como acender uma luz em meio às trevas antes que elas tentem se instalar. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Salmos 119, 58. O mundo madruga pelos seus próprios interesses. A ansiedade corre mais rápido que o despertador. A rotina empurra, o relógio pressiona. Mas o justo, ele separa o primeiro momento para o Senhor. Antes de checar o celular, antes de pensar na reunião, antes mesmo do café. Oração, consagração, presença de Deus. Essa escolha muda tudo. Você já reparou que os dias que começam com oração fluem de maneira diferente? Não é que tudo dá certo, mas você reage diferente, você enxerga melhor, você responde com sabedoria, você resiste com mansidão, porque a oração pela manhã não muda apenas o ambiente, ela molda o espírito. Irmãos, o inferno sabe do poder que há na oração matinal. Por isso, ele faz de tudo para te manter na cama, para te distrair com pressa, para te fazer acreditar que hoje não dá, que Deus sabe, que amanhã você compensa. Mas o justo, mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo com a agenda cheia, ele se levanta, ele dobra os joelhos, ele entrega o dia. E Deus honra isso. Você quer ver um dia diferente? Mude como ele começa. Você quer viver com mais paz no meio do caos? Consagre os primeiros minutos. Você quer vencer as tentações que insistem em te cercar? Levante cedo e ore. Não existe arma mais eficaz contra o inimigo do que um cristão que começa o dia de joelhos. Bem-aventurado o homem que me ouve, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios 8:34. Quando você acorda e decide colocar Deus em primeiro lugar, você está dizendo ao mundo espiritual: hoje eu sou guiado pelo céu. Hoje minha carne não vai dominar. Hoje minha mente será cativa à verdade. Hoje o Espírito Santo vai reger cada passo. Não é fácil. Há dias em que o corpo pesa, o sono quer te prender, a alma quer descansar mais 5 minutos. Mas lembre-se, cada minuto cedido à preguiça espiritual é um território que o inimigo tenta ocupar. Você pode até acordar para trabalhar.
O ímpio também faz isso, o ateu também faz isso, mas só o justo acorda para orar antes de agir. E essa é a diferença entre viver um dia no automático ou viver um dia no sobrenatural. A diferença entre quem ora e quem não ora não está na ausência de problemas. Está na presença de paz, mesmo no meio da guerra. Quem ora pela manhã não recebe um passe para evitar o sofrimento, mas recebe algo mais valioso, a presença contínua de Deus como escudo, como consolo, como força. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Irmãos, há pessoas que ao menor sinal de dificuldade se desestruturam. Basta um atraso, um conflito, uma má notícia, e tudo desmorona. Mas há outras, e você reconhece quando vê, que passam pelas mesmas dores com uma serenidade que até impressiona. O segredo não está na circunstância, está na fonte, e quem começou o dia orando, bebeu da fonte de paz. Quando você ora antes de tudo, você recebe discernimento. Você percebe quando é só uma tempestade passageira e quando é um ataque espiritual. Você ouve a voz de Deus no meio da gritaria do mundo. Você tem direção quando todos estão perdidos. Porque quem ora antes já se conectou com o céu. O desespero nasce da urgência sem direção, mas quem orou já entregou tudo antes mesmo do caos começar. Por isso, não se desespera. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37:5. Orar antes de tudo não é um hábito, é uma postura de guerra. Você está dizendo: Senhor, eu não sei o que este dia reserva, mas eu sei quem me guarda, e isso basta. Isso muda tudo. Há lugares onde nossos pés ainda não pisaram, mas onde nossa oração já chegou. Situações que ainda não vivemos, mas que o céu já começou a moldar porque oramos antes. Irmãos, a oração da manhã é como uma seta disparada no mundo espiritual. Ela vai à frente, abrindo caminhos, quebrando armadilhas, preparando o terreno onde mais tarde você vai caminhar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Quando você ora antes do dia começar, você está dizendo a Deus: vai na frente. Governa o que eu não posso controlar. Prepara o que eu nem sei que preciso. Você transfere o controle, entrega a direção, convida o céu a participar do seu dia, antes mesmo de levantar da cama. E o mais tremendo é que Deus responde. Não porque ele precisa da nossa oração para agir, mas porque ele decidiu honrar os que o buscam primeiro. A oração abre portas onde não há chave. Desfaz laços que a mente humana nem percebe. Ela antecede o caos e implanta paz. Pense em quantas situações você enfrentou sem orar. E agora pense na diferença que houve quando você orou antes. Não foi mágica, não foi que tudo deu certo, mas algo dentro de você estava estável, preparado, firme, alinhado com Deus. É isso que a oração matinal faz. Ela antecipa a vitória em lugares onde o inimigo preparou derrotas. Ela confunde os planos do inferno. Ela protege sua mente contra palavras que ainda serão ditas. Ela sela suas decisões antes que as tentações apareçam. Muitos acordam, vestem-se, saem às pressas e esquecem. O mundo espiritual também tem agenda. E quando você se antecipa com oração, você estabelece autoridade espiritual sobre o seu dia. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos 37:23. Você pode até não saber o que vai enfrentar, mas Deus sabe. E se a sua oração chegar primeiro, Ele também chegará. Ele vai preparar o ambiente, colocar as pessoas certas no seu caminho, te livrar do mal que estava escondido e até usar situações desconfortáveis para te alinhar com o propósito. Irmãos, a oração da manhã não é um ritual, é um ato de fé.
É como lançar sementes em solo desconhecido, confiando que Deus já está lá. Ela antecipa socorro, ela impede o tropeço, ela transforma obstáculos em testemunhos. Então, ore, antes do e-mail chegar, antes da reunião, antes da conversa difícil, antes da viagem, antes da decisão. Quando a sua oração chega primeiro, Deus chega com ela. Existem chaves que não estão visíveis aos olhos. Elas não têm metal, não têm dentes, não fazem barulho ao girar. Mas no mundo espiritual, abrem portas, fecham buracos, destravam destinos. A oração da manhã é uma dessas chaves. Uma chave discreta, silenciosa, que muitos desprezam, mas que muda completamente o que está por vir. O problema é que muita gente só se lembra de orar quando a porta está trancada, quando o dia já virou tumulto, quando o coração já se perdeu no meio da pressa. Mas quem entende o valor dessa chave, usa antes da dúvida, antes do problema, antes do erro. Irmãos, o mundo espiritual não dorme. Enquanto você repousa, as realidades invisíveis se movem. E o primeiro som que sai da sua boca ao despertar pode definir quem governa o seu dia. A ansiedade ou a paz, o medo ou a fé, a carne ou o espírito. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. Veja, Jesus está dizendo que há um lugar secreto, um lugar onde portas não se abrem com mãos, mas com palavras dirigidas a Deus. E ele não está falando de longas orações, de fórmulas decoradas, de religiosidade. Ele está falando de intimidade, de conexão, de confiança. A oração da manhã não precisa ser longa para ser poderosa, mas ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser feita com o coração inclinado, com o espírito atento, com a mente entregue. Muitas pessoas dizem, mas eu não sei orar bonito. Deus não está ouvindo beleza, Ele está ouvindo verdade. Ele está esperando aquele som que vem do fundo da alma, mesmo que tímido, mesmo que com voz embargada. Você pode dizer apenas, Senhor, me guia hoje, cuida de mim, e isso será suficiente para que o céu se mova. Porque quando a oração é feita com fé, ela se torna chave. Chave para discernimento, chave para cura emocional, chave para sabedoria nas decisões, chave para fechar portas que o inimigo tenta abrir com tentações. Chave para abrir caminhos que estavam travados há anos, e o que torna essa chave tão poderosa é o horário em que ela é usada. Logo pela manhã, quando o mundo ainda está quieto, quando o celular ainda não te puxou para 1000 distrações, quando a alma ainda não foi ferida pelo ruído do dia, nesse momento, Deus fala. Quem aprende a usar essa chave cedo, logo percebe. As portas do dia se tornam mais leves, as batalhas menos sufocantes, as reações mais sábias, a alma mais serena. Mas quem negligencia essa chave, quem acorda correndo, preocupado, distraído, frequentemente se vê preso em portas sem saída. A oração da manhã é como uma chave escondida no bolso da fé. Você pode até esquecer que tem, mas quando usa, tudo muda. A primeira voz que você ouve quando acorda define o tom do seu dia. Se for a voz da ansiedade, você começa o dia correndo. Se for a voz do medo, você começa o dia travado. Se for a voz do passado, você já levanta sentindo culpa. Mas se for a voz de Deus, você começa alinhado, em paz, guiado. Irmãos, há uma guerra por sua atenção logo nos primeiros minutos da manhã. Notificações, mensagens, cobranças, redes sociais, preocupações, tudo tenta falar com você primeiro, tudo tenta te ocupar antes que o céu possa te tocar. Mas existe um segredo espiritual revelado nas Escrituras: dar ouvidos a Deus antes de qualquer outra voz. Ouve, Senhor, a minha voz pela manhã apresento a Ti a minha oração e vigio. Salmos 5:3. Davi entendia isso. Ele sabia que antes de enfrentar o exército,
precisava ouvir o general. Antes de tomar decisões como rei, precisava ser guiado como servo. Ouvir a voz de Deus pela manhã não é apenas um privilégio, é uma proteção espiritual. É como receber instruções divinas antes de entrar no campo de batalha. Quantas vezes você já saiu de casa sem orar e o dia te atropelou? Palavras que te feriram, decisões precipitadas, caminhos errados, reações que você se arrependeu depois. Agora imagine se você tivesse ouvido Deus primeiro. A voz de Deus não grita, ela sussurra. E é por isso que você precisa buscá-la antes que o barulho do mundo comece. Antes que sua mente se encha de vozes estranhas, de pensamentos negativos, de opiniões alheias. A voz de Deus te prepara, te consola, te fortalece, te corrige, te envia. Irmãos, o que você ouve primeiro se torna sua base emocional e espiritual. Se ouvir a crítica, vai viver inseguro. Se ouvir a dor de ontem, vai repetir os mesmos erros. Se ouvir o caos do mundo, vai perder a esperança. Mas se ouvir a palavra, você será como casa construída sobre a rocha. Nada te derruba. E como ouvir essa voz? Com um coração disponível, com uma mente quieta, com um espírito aberto. Não precisa de gritos nem de pressa. Basta dizer, Senhor, fala comigo hoje, eu estou ouvindo. Então abra a Bíblia. Ore com sinceridade. Espere em silêncio. A voz de Deus pode vir como um versículo que toca fundo, como um pensamento que traz paz, como uma certeza inexplicável de que Ele está com você. Mas ela virá, e quando vier, tudo muda, porque quem ouve a voz de Deus pela manhã anda com autoridade o resto do dia. Existe uma diferença clara entre viver um dia correndo atrás do controle e viver um dia entregando o controle. Quando você ora pela manhã, algo invisível, mas poderoso acontece. Você transfere o governo. Você diz, Deus, esse dia não é meu, ele é teu. E quando você faz isso com fé, com sinceridade, com coração inclinado, o próprio dia começa a te responder com paz. Irmãos, a vida é cheia de incertezas. Um dia pode começar tranquilo e terminar em tempestade. Mas quando você começa entregando tudo nas mãos do Senhor, você está plantando paz em terreno instável. E essa paz vai florescendo mesmo quando tudo parece desabar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Esse versículo não é apenas uma promessa, é um princípio espiritual. A entrega precede o agir de Deus. A confiança precede o milagre. A oração da manhã é o ato espiritual mais poderoso de entrega consciente. Você não está apenas pedindo bênçãos. Você está colocando o volante do seu dia nas mãos do Criador. E quem dirige com Deus, desvia de armadilhas, mesmo sem vê-las. Desvia de decisões precipitadas, mesmo sem perceber. Desvia de pessoas que seriam distrações, confusões, destruições. A paz que vem dessa entrega não depende do que vai acontecer. Ela nasce do lugar de quem sabe. Mesmo que tudo fuja do meu controle, ainda está debaixo do controle dele. Pense agora em como você tem começado seus dias. Na correria, na aflição, no automático. Talvez por isso os dias tenham devolvido estresse, confusão, fadiga, mas experimente mudar. Acorde e diga, Senhor, esse dia é teu, cada passo, cada palavra, cada desafio, me guia. E observe como a sua alma vai reagir diferente. O mundo pode estar em guerra, mas quem entregou o dia a Deus vive em paz. Paz que excede o entendimento, paz que guarda o coração, paz que acalma a mente mesmo quando o mundo grita. A oração da manhã é como plantar a bandeira de Deus no topo do seu dia. É como selar seu coração com o Espírito antes que qualquer circunstância tente dominá-lo. E essa entrega não é passividade, é sabedoria, é discernimento, é inteligência espiritual. Porque quem entrega, descansa.
E quem descansa em Deus vê frutos de paz, onde outros colhem ansiedade. Muitos só lembram de orar quando o coração sangra, quando o chão desaparece, quando não resta mais ninguém. E então, ajoelham-se como quem busca uma última saída. Mas, irmãos, a oração não é uma emergência. É sustento, é alimento, é aquilo que você precisa antes da dor chegar. Imagine um corpo que só se alimenta quando adoece. Não sobrevive. Assim também é a alma que só busca a presença de Deus quando está em colapso. Ela enfraquece, ela perde discernimento, ela se torna vulnerável a qualquer vento de tristeza, tentação ou desânimo. A oração da manhã é como o pão fresco do céu, antes que o mundo sirva suas migalhas. É o momento em que o espírito é fortalecido antes de enfrentar os desafios, antes de lidar com pessoas difíceis, antes de tomar decisões importantes. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa palavra se acessa na oração. É ali, quando você se inclina diante de Deus logo cedo, que Ele sopra vida, sopra direção, sopra ânimo. Você se abastece de algo que o mundo não pode oferecer. Agora ouça isso com atenção. Você não pode continuar tentando enfrentar batalhas espirituais com um coração desnutrido. Não pode esperar discernimento divino quando sua alma está fraca por falta de comunhão. Quantas vezes você já começou o dia sem orar e depois se perguntou: por que estou tão cansado? Por que reagi assim? Por que deixei essa oportunidade passar? E a resposta estava lá, escondida na primeira escolha da manhã. Não se alimentou. Irmãos, oração não é para o fim, é para o começo, não é para o colapso, é para o preparo. Você não espera seu corpo desmaiar para então comer. Você come para não desmaiar. Assim é com a alma. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de ver a oração como obrigação e passa a ver como oxigênio, como fonte, como vida. A oração da manhã é o momento de nutrição espiritual. É quando você se fortalece por dentro para que o que está fora não te vença. E quem aprende a se alimentar cedo, anda com energia de Deus o dia inteiro. Irmãos, o mundo de hoje não falta informação, falta discernimento. Estamos cercados de opiniões, conselhos, notícias, vozes, mas poucas são as pessoas que sabem o que vem de Deus e o que não vem. Isso se torna um problema sério quando você começa o dia sem oração. A oração da manhã não é apenas um momento de devoção. Ela é um ato de aliança com a sabedoria divina. É quando você diz: Senhor, não me deixe decidir por impulso. Me ensina a enxergar além da aparência. E Deus começa a trabalhar na sua sensibilidade espiritual. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. 1 Coríntios 2:15. O discernimento é como um radar invisível. Ele te faz perceber quando algo está errado, mesmo que tudo pareça certo. Te faz sentir quando uma proposta é armadilha, quando um elogio é disfarce, quando um caminho bonito é atalho para o abismo. E esse discernimento nasce da oração. Porque quando você ora, você se conecta com a mente de Cristo. Quantas armadilhas já foram evitadas porque você sentiu algo estranho? Quantas decisões erradas já foram impedidas porque Deus te deu paz ou te tirou a paz? Isso não é acaso, é discernimento espiritual. Mas quem vive na correria, quem acorda e já mergulha na rotina sem buscar a Deus, vai perdendo a sensibilidade, vai tomando decisões pela lógica apenas, vai confiando demais no que vê e acaba sendo enganado. A oração da manhã é como abrir os olhos da alma. Você começa o dia enxergando mais do que o natural. Você sente quando algo não está bem. Você percebe intenções ocultas. Você entende quando é hora de falar e quando é hora de calar. Isso te protege, te posiciona,
te preserva. E mais, quem ora com discernimento evita brigas desnecessárias, evita dar pérolas a porcos, evita falar quando deveria orar, evita agir quando deveria esperar. Tudo isso é fruto de discernimento espiritual e ele é cultivado no secreto com Deus. Então não subestime o poder de orar pela manhã. Mesmo que você tenha só alguns minutos, faça disso um hábito sagrado. Peça a Deus sabedoria, peça olhos espirituais, e você verá como o seu dia mudará. Não porque o mundo mudou, mas porque você estará vendo com os olhos de cima. Acordar, tomar café, correr para o trabalho, olhar para o relógio, resolver problema atrás de problema. Essa é a rotina de muitos. Mas poucos percebem uma verdade espiritual profunda. O que você chama de rotina, Deus chama de oportunidade. E cada manhã, ao orar, você não apenas pede forças para aguentar o dia, você convida o céu para entrar na sua agenda. Irmãos, Deus é um Deus de ordem. Ele não se manifesta em meio ao caos que você abraça, mas quando você dobra os joelhos pela manhã e diz: Senhor, toma o controle do meu dia, você está autorizando o céu a intervir. Está dizendo: faça da minha segunda-feira, da minha quarta, do meu sábado, um palco para o teu agir. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Esse versículo não é poesia, é direção. Reconhecê-lo em todos os caminhos começa ao amanhecer. É dizer: Senhor, estou prestes a sair de casa, não sei o que me espera, mas o Senhor sabe. E então, o que aconteceria se você permitisse que o céu organizasse seus encontros, conversas, tarefas e até imprevistos? Sabe aquele atraso no trânsito que te salvou de um acidente? Sabe aquela ligação que veio na hora certa? Sabe aquele não que te livrou de um caminho errado? Você acha que é coincidência? É alinhamento. É o céu cuidando da sua agenda porque você entregou a agenda nas mãos de Deus. Muita gente vive frustrada porque planeja o dia inteiro, mas esquece de planejar com Deus. Vive cheia de metas, lembretes, tarefas, mas começa o dia vazia de oração. E o que acontece? Tudo dá errado. Ou parece dar, porque nada que é feito sem a cobertura de Deus permanece. Mas quando você ora, até o que era para ser perda vira livramento. Até o que era para ser cansaço vira propósito. Até as pausas se tornam portais para ouvir a voz de Deus. Você já pensou que talvez esteja pedindo a Deus por direção, mas acorda todos os dias sem perguntar o que Ele quer fazer naquele dia? Talvez esteja pedindo por bênçãos, mas não deixa Deus escrever a agenda. A oração da manhã é o momento em que você entrega o caderno da sua vida e diz: Senhor, escreve tu os próximos passos. E quando ele escreve, não há vírgula fora do lugar. Quem ora pela manhã não apenas vive o dia, vive o que o céu preparou para aquele dia. E isso muda tudo. Há algo sagrado nas primeiras palavras que ecoam dentro de uma casa, antes dos passos apressados, antes das conversas, antes do barulho da panela, da TV, do celular. As primeiras palavras do dia têm poder de definir o ambiente espiritual do seu lar, e muitos não percebem, acordam murmurando, reclamando do despertador, gritando com os filhos, resmungando da vida, e depois se perguntam: por que minha casa é tão pesada? Por que o ambiente parece sempre carregado? Por que o clima está sempre tenso? Irmãos, o mundo espiritual responde ao que é proclamado. E o que você libera com a sua boca, você alimenta com a sua atmosfera. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Se logo ao acordar você libera crítica, medo, raiva, incredulidade, você está ungindo o seu lar com trevas. Mas se ao acordar as primeiras palavras forem de louvor, de oração, de entrega, você muda o ambiente. Você consagra aquele espaço. Você convida a presença do Espírito Santo para habitar ali. Não subestime o poder de uma oração feita na cozinha.
de um Deus é bom, dito no quarto, de um louvor suave cantado no banheiro. Não importa o cômodo, importa o coração que consagra. Porque onde há louvor, o diabo não habita. Onde há oração, a ansiedade não reina. Onde há entrega, o medo não cria raiz. Você quer ver mudança no seu lar? Comece com suas palavras. Comece com a oração da manhã. Antes de abrir a geladeira, abra a Bíblia. Antes de reclamar do trânsito, declare: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Essa mudança simples transforma tudo. Não só na atmosfera, mas no coração de quem convive com você. Seus filhos vão sentir, seu cônjuge vai perceber, até o cachorro vai ficar mais calmo. Porque o ambiente espiritual não é invisível para o coração. Ele é sentido, é percebido, é experimentado. E se você se tornar um instrumento que libera a presença de Deus logo cedo, sua casa será refúgio, será cura, será fonte de paz. Irmãos, nem todo ataque do inimigo vem com barulho, nem toda seta do maligno é visível. Algumas vêm como desânimo repentino, outras como palavras que ferem do nada. Outras ainda como pensamentos que você nem sabe de onde surgiram. É por isso que a oração da manhã não é luxo, é escudo, é armadura, é blindagem espiritual para aquilo que os seus olhos não veem, mas que seu espírito precisa resistir. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. E quando começa esse revestimento? Logo ao amanhecer, quando você diz: Senhor, cobre minha mente com o teu sangue. Guarda minha casa com os teus anjos. Me livra dos laços que eu não consigo enxergar. Você não tem ideia de quantas vezes o inferno prepara emboscadas. Conversas que seriam ciladas, decisões que te levariam à queda. Laços que parecem boas oportunidades, mas escondem destruição. Mas quem ora cedo, quem clama pela manhã, quem se coloca debaixo da proteção de Deus logo ao acordar, ativa um sistema de defesa espiritual. Aquela palavra que poderia te abalar perde a força. Aquela má notícia que poderia te derrubar encontra você em paz. Aquela tentação que viria mais tarde se dissipa antes de te alcançar. A oração da manhã antecede o ataque. Ela não espera a dor para buscar Deus. Ela se adianta. Ela levanta muros espirituais ao redor da sua mente, da sua família, da sua rotina. Você pode não ver o que foi evitado, mas o céu registra. E a paz que você sente é fruto do livramento que você nem percebeu que recebeu. Talvez você esteja aí dizendo: mas meu dia correu normal, nem teve luta. E eu te digo, foi a sua oração que impediu a luta. Foi a sua entrega de manhã que silenciou a voz do inimigo antes que ela chegasse. A proteção de Deus não é só livramento visível. É desviar de caminhos errados. É fechar portas que te destruiriam. É esconder você nas asas do Altíssimo antes que a tempestade comece. Então, nunca negligencie esse momento. Ore, mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo em poucos minutos, porque quando você ora pela manhã, você veste o escudo da fé, e ele será o seu defensor contra tudo aquilo que o inimigo ainda nem conseguiu colocar em prática. Muitos começam o dia buscando metas, dinheiro, reconhecimento, produtividade. Mas Jesus foi claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Irmãos, o céu não se move por ansiedade, mas por prioridade. O mover de Deus é despertado quando, antes de qualquer outra coisa, você diz: Senhor, eu quero te agradar hoje, reina sobre meu dia. É nessa entrega simples e sincera que portas se abrem, que recursos chegam, que respostas são liberadas. Não porque você pediu com insistência, mas porque você colocou o reino no lugar certo. Em primeiro lugar,
Buscar primeiro o reino não significa ignorar suas responsabilidades. Significa alinhar o seu coração antes de lidar com elas. É dizer, antes de responder e-mail, eu quero ouvir o céu. Antes de abrir a agenda, eu quero abrir a palavra. Antes de falar com o mundo, eu quero falar com Deus. Sabe aquele dia em que tudo parece conspirar ao seu favor? Em que as pessoas certas aparecem? Em que portas se destrancam com leveza? Em que sua mente flui com criatividade e sabedoria? Na maioria das vezes, não é coincidência, é consequência de um coração que buscou primeiro o reino, de uma vida que colocou o rei no trono antes mesmo do café da manhã. Deus não é um último recurso, Ele é o primeiro sustento. E quando você reconhece isso em oração, o céu se move, porque a prioridade revela quem governa o seu dia. Se é o medo, tudo gira em torno do medo. Se é o dinheiro, tudo será inseguro. Mas se é o reino, então tudo se alinha com o governo eterno do Pai. Quer ver Deus agir em áreas que parecem travadas? Coloque Ele na frente. Quer respostas? Busque o reino. Quer provisão? Busque o reino. Quer paz? Busque o reino. Deus não tem problema em te abençoar, mas Ele quer que você entenda. A bênção nunca deve ocupar o lugar do abençoador. E quando pela manhã você dobra seus joelhos e diz, Senhor, reina sobre este dia. Você está dizendo ao céu, estou pronto para viver tudo aquilo que vem de ti, e não do meu próprio esforço. E Deus honra isso. Ele honra os que o colocam em primeiro lugar, porque onde o reino é prioridade, o céu responde com abundância. Você pode acordar com um cenário natural, problemas normais, limitações normais, previsões normais. Mas quando você ora pela manhã, algo muda. Você acessa uma realidade que transcende o natural. Você convida o céu a interferir na terra, e é aí que o impossível começa a acontecer. Coisas que não estavam na agenda, portas que pareciam fechadas há anos, respostas que nem estavam no seu radar. Você vive o extraordinário, porque orou no ordinário. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Jeremias 33:3. A oração da manhã ativa o sobrenatural. Ela diz ao céu, Senhor, eu não quero viver apenas o que meus olhos veem. Eu quero viver o que os teus olhos já prepararam. Quantas vezes, no meio de uma rotina comum, Deus aparece com uma reviravolta? Um encontro que muda tudo, uma ligação que redefine sua história, uma ideia que resolve um problema antigo, uma paz que simplesmente invade seu coração sem explicação. Isso é sobrenatural. E ele não acontece por acaso. Ele é atraído por um coração que busca a Deus antes de tudo, que não depende da força do braço, mas se rende à força do Espírito. O sobrenatural não é sobre espetáculo, é sobre intervenção divina no cotidiano. É Deus colocando o dedo dele onde ninguém mais poderia tocar. E você pode viver isso todos os dias, mas precisa orar, precisa convidar o céu, precisa declarar já de manhã, eu não aceito viver apenas no natural. Eu quero viver o que o Senhor tem reservado além do que eu imagino. Deus responde orações sinceras, principalmente as feitas antes de qualquer interferência do mundo, porque a oração da manhã é pura, é crua, é honesta, é cheia de fé, é carregada de expectativa, e quando o céu encontra fé logo cedo, ele se move. E quando ele se move, nenhum obstáculo permanece de pé. Prepare-se. Ao começar seus dias com oração, você não está apenas vivendo uma nova rotina. Você está ativando uma nova dimensão. E aquilo que era impossível, inalcançável, inacessível, se tornará testemunho. Tudo começa pela manhã. Tudo começa na oração. Oração final, sob a proteção do Altíssimo Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora juntos, diante da Tua presença. Com o coração aberto, com a alma desperta, com o espírito sensível à Tua voz.
E antes de qualquer outra coisa, nós te agradecemos por mais um dia. Porque o simples fato de despertarmos esta manhã já é prova da tua fidelidade. Obrigado pelo fôlego, pela vida, pelo privilégio de buscar o teu rosto logo ao amanhecer. Senhor, nesta manhã nós entregamos tudo nas tuas mãos. Cada pensamento, cada decisão, cada passo que daremos, cada pessoa com quem cruzarmos, cada lugar onde colocarmos os pés. Declaramos agora com fé: este dia está selado pelo sangue de Jesus, selado contra o mal, selado contra as setas invisíveis, selado contra as palavras que ferem, contra os ataques que confundem, contra tudo aquilo que vem das trevas para tentar nos paralisar. Senhor, levanta um muro de fogo ao nosso redor. Envia anjos com espadas desembainhadas à frente da nossa casa, à frente da nossa família, à frente dos nossos caminhos. Livra-nos, ó Deus, dos acidentes, dos laços, das armadilhas disfarçadas de oportunidades. Livra-nos até de nós mesmos, das decisões impensadas, dos impulsos que afastam a tua vontade. Purifica nossa mente agora, Pai. Tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida. Remove o peso do ontem e nos dá leveza para viver o hoje. Renova nossas forças como a águia. Alinha nossa visão com a Tua palavra. Pai, nós te pedimos, nos guia com a Tua mão invisível. Nos guarda do que não vemos, do que não percebemos, do que achamos controle, mas está fora do nosso alcance. Nos livra do mal, visível e oculto. Nos revista com o teu Espírito. E mais do que isso, coloca em nós a fome e a sede pela tua presença. Que neste dia, em tudo o que fizermos, em tudo o que dissermos, em tudo o que tocarmos, o teu nome seja exaltado. Que a tua vontade se cumpra, que a tua glória se manifeste, que o teu reino se estabeleça. Se houver alguma batalha espiritual que nos cerca, nós declaramos agora: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, pois esta é a herança dos servos do Senhor. Pai, se houver alguém agora orando conosco que se sente fraco, fortalece. Se houver alguém que amanheceu triste, abraça com tua paz. Se houver alguém que não vê saída, mostra que tu és o caminho. Que este dia seja cheio de graça, de livramento, de sabedoria, de paz e de favor. E que ao final dele possamos reconhecer que em tudo o Senhor esteve conosco. Oramos confiando na tua bondade. Declaramos esta manhã consagrada a Ti, e fazemos isso no nome mais poderoso que há nos céus e na terra, o nome de Jesus Cristo. Amém.